Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal e neste conteúdo nós temos bastante coisa para conversar sobre o dia do Tricolor. Temos o Arsenal que veio até o Brasil, veio até o Rio Grande do Sul para assistir uma partida de Bitelo. Temos a visita ilustre e inesperada de Celso Rigo ao CT do Grêmio e ainda Iturbe. Foi apresentado na tarde de hoje aos jornalistas e já tem data para estrear pelo Tricolor com a camisa do Grêmio. Então, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor e assim tu não perde nada sobre o Grêmio mesmo. Eu te trago todos os detalhes de todas essas informações a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Gente, Iturbe. Juan Manuel Iturbe foi apresentado hoje à tarde lá no CT do Grêmio. Eu acho que isso tem que ser Fez uma muito coletiva valorizado. com os jornalistas, Bem-vindo, tá aí Iturbe. as imagens. Obrigado. Bacana, né? A apresentação do jogador. Já faz tempo que ele estava acertado com o Grêmio. Bom, ele respondeu algumas perguntas e as três principais que eu elenquei para vocês aqui foi uma entrevista curtinha, mas uma delas que ele respondeu, ele não gostaria de jogar centralizado na do Soares. Ele é um jogador que gosta de correr pelas pontas, claro, se o Renato colocar ele para jogar, ele vai dar o melhor dele, ele vai para cima, mas ele não gostaria de jogar na do Soares. A pergunta foi feita por um dos jornalistas que estava na coletiva. Segundo, um dado bacana aqui, legal, ele contou que quando ele estava ainda nas categorias de base do Cerro Porteño, ele chegou a fazer testes aqui no Grêmio, mas por alguns motivos familiares, adaptação da família, ele acabou optando por jogar no Cerro, mas ele chegou a fazer alguns testes aqui no Tricolor na época do Estádio Olímpico ainda. E sobre a estreia, ele já tem data para estrear, segundo o próprio jogador, é no jogo contra o Atlético Paranaense, Eu o acho que Atlético isso tem que ser Mineiro, muito perdão, valorizado. Atlético Mineiro, Bem-vindo, no Iturbe. outro final de semana ainda, quando o Tricolor vai enfrentar o Atlético na sua casa, dentro de seus domínios. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar também agora sobre Celso Rigo. Celso Rigo teve hoje à tarde lá no CT do Grêmio. Tudo começou quando o treinamento, né, a representação que aconteceu hoje à tarde, deu uma atrasada. Atrasou, aí o pessoal começou a se perguntar, mas o que está acontecendo? Porque não é do Renato atrasar treinos. Aí depois ficou sabendo que houve uma reunião do Renato, da comissão, no vestiário, né, para tentar colocar a moral do pessoal lá em cima, que foi apenas uma derrota, mas que o Grêmio ainda continua brigando, tá na parte de cima da tabela, tem chances como qualquer outros, né, principalmente porque o Grêmio está empatado com o Flamengo ainda na vice-colocação. O Grêmio não perdeu pontuações para estar em terceiro, não, o Grêmio tem a mesma pontuação. A questão é que o Botafogo disparou e agora abriu 10 pontos, mas acredita-se que não vai conseguir, recém estamos na 14ª rodada, então tem muita coisa ainda para acontecer no Campeonato Brasileiro. Então esse foi o recado do Grêmio, foi o recado do Renato. Não se desesperem, foi um fato que aconteceu, mas vocês têm que levantar a cabeça e continuar, porque ainda tem muito campeonato pela frente. E aí começou, depois se viu que teve uma reunião, isso é fato, é uma informação, teve uma reunião do Celso Rigo com o novo vice, né, o Antônio Brum. Depois os dois foram até o CT, até o gramado ali, ficaram observando os jogadores enquanto treinavam. Então o Celso Rigo esteve hoje lá no CT do Grêmio. O Celso Rigo que já disse várias vezes que se o Grêmio precisar, ele dá o aporte financeiro, ele ajuda a fazer contratações, mas tudo passa, e a leitura que a gente faz neste momento é que tudo passa por quarta-feira. Quarta-feira é o momento decisivo da janela de transferências do Grêmio. Porque se o Grêmio não passar pelo Bahia, aí eles entendem que a temporada é mais para se manter na parte de cima da tabela, brigar pela Libertadores e fecha por aí. Agora, se o Grêmio passar pelo Bahia, aí já começa a sonhar com o título da Copa do Brasil. E aí sim o Grêmio deve ir mais forte, até pela questão financeira. O presidente não quer se atirar, fazer muitas contratações, mesmo com o aporte do Celso Rigo, porque ele quer ter o Celso Rigo como uma espécie de companheiro que, se ele precisar, ele vai ali e pega. Por exemplo, o Grêmio hoje tem dificuldades para manter os salários em dia. O próprio presidente já disse. Então o presidente conta sempre com o Celso, não é o momento de agora, mas vamos supor que lá na frente o Grêmio tenha alguma dificuldade para manter o salário dos jogadores em dia. Então o presidente quer ter o Celso como um cara que ele possa pedir e o Celso ajudar a manter, pelo menos lá na frente. Porque se ele não vai querer, vai pedir para ajudar agora e lá na frente pede de novo. Não é o que o presidente quer, não quer explorar, pelo menos essa é a imagem que ele passa, o empresário Celso Rigo. Beleza, pessoal? Celso que já ajudou a trazer para baixo, ajuda a pagar o salário do Soares com as suas empresas e tudo mais, é um grande parceiro do Grêmio há muitos anos. Beleza? Bom, sobre
Bitelo. Essa é a informação que eu tenho para vocês. Bitelo teve uma sondagem forte de clubes da Europa, né? Eu já trouxe para vocês aqui, o jornal AS noticiou que o Mônaco fez uma proposta oficial pelo Bitelo, uma proposta de 8 milhões de euros. O Grêmio não aceitou, porque o Grêmio só quer 10 milhões de euros. Essa é a proposta de momento do tricolor. Mas teve uma sondagem forte do Barcelona, teve uma sondagem do Celta, do PSG e inclusive do Union Berlin da Alemanha. Qual a informação que nós temos agora? Ontem, no jogo do Grêmio contra o Botafogo, o Arsenal, da Premier League da Inglaterra, mandou um olheiro até a arena para ver como o Bitelo joga, ver as características do Bitelo, acompanhá-lo de perto, para levar informações sobre o Bitelo. Isso aconteceu, isso é notícia. Um olheiro do Arsenal esteve ontem acompanhando a partida entre Grêmio e Botafogo. Infelizmente não viu uma vitória, não viu uma grande partida do Bitelo. Infelizmente também, claro, com uma vitória tudo se enaltece, mas deu para ver um pouco da característica do jogador. O que acontece agora? O Grêmio vai aguardar. O Grêmio já colocou para o mercado quanto aceita pelo Bitelo e não quer baixar, né? São 10 milhões de euros pelos seus 70% do passe do jogador, e aí paga os 10 milhões pro Grêmio e depois vai negociar com o Cascavel os outros 30 que eles têm direito. Mas neste momento o Grêmio não baixa a retaguarda, tem uma proposta do Mônaco de 8 milhões e aguarda o mercado para saber como vai acontecer tudo isso. Se o Arsenal igualar a proposta do Mônaco, um diferencial pode ser, por exemplo, manter o jogador até o final do ano. Isso é algo que o Grêmio quer tentar, pelo menos. Se tem a noção de que é muito difícil que isso aconteça, mas pode ser um diferencial. Inclusive, dentro do Grêmio, há divisões de opiniões se deve se vender o Bitelo agora ou espera até mais o final do ano, que ele pode valorizar, como daqui a pouco uma final de Copa do Brasil, mesmo que não chegue ao título, uma semifinal, isso pode acabar valorizando o passe do jogador. O que pode ter de problema, no caso do Bitelo com o Arsenal? No caso, o Bitelo ele já está com 23 anos, ele não tem convocações para a seleção, ele jogou a Série B, então isso dificultou um pouco os números do jogador, ele não tem convocação para a base da seleção e tal. Isso pode dificultar, ele teria que ter uma autorização especial da Premier League para poder jogar no Arsenal. Ou seja, teria aí um imbróglio ainda para resolver caso viesse uma proposta de forma oficial do Arsenal. Mas se o Arsenal está de olho no jogador e tende a fazer uma proposta, é claro que eles estão a par de toda a situação e deve ter um jeito para poder levar o Bitelo, se assim for a vontade deles, se eles verem que tem um grande futuro do jogador. Bitelo, 23 anos, está na mira do Arsenal e de forma muito forte. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o tricolor. Até a próxima.